Você tem dificuldade em ser compreendido, em compreender o outro? Fica aquela sensação assim de, nossa, nunca ele ou ela me compreende? Então vamos falar aqui no Café com Freud e Lacan. Eu sou Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista, e estamos aqui para discutir conceitos de Freud e Lacan de forma acessível. Inscreva-se no canal e vamos falar sobre a ideia de comunicação. Comunicação é um ponto que Lacan fala muitas e muitas vezes, e vamos pensar em 3 pontos a respeito disso. E ele fala que existe uma falta de comunicação fundamental. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de transmitir, falar, levar para as pessoas é que elas ficam muito com a sensação de que só eu não sou compreendida no meu relacionamento, ninguém me compreende, minha mãe, muitas dificuldades. Não é só você. O ser humano tem isso, faz parte da concepção. Por quê? Primeiro ponto. Porque somos seres absolutamente únicos. Únicos, é uma impressão digital única. É só você que tem essa história de vida, que passou pelo que você passou, que sente, que pensa da forma exata como você sente. A gente pode estar no mesmo grande outro, não é? No mesmo sistema ali, sabe? Assim, poxa, eu sou brasileira, moro em São Paulo, estou casada. Então, assim, as pessoas que são casadas, que moram nesse circuito, que têm filhas, aí sabem um pouco como eu me sinto e tal. Entretanto, por mais que o grande outro seja o mesmo, a gente fala a mesma linguagem, tem o mesmo estilo de piadas, porque não é assim, o brasileiro tem o mesmo jeito e tal, somos seres únicos. E não tem como não ter pontos em que o outro não nos compreenda, não nos entenda. E mesmo essa sensação de, nossa, eu já falei, não falei, o outro não entendeu, o outro não ouviu, estava pensando em outra coisa. Dessa questão de ser único é um ponto. E eu particularmente acho que melhoraria muito o sofrimento de muitas pessoas se elas sentissem que não, eu sou único e o outro não me compreende, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender mesmo, porque somos seres separados, diferentes. No segundo ponto tem a discussão, que eu já falei em outros vídeos sobre o diálogo, mas esse não hoje é sobre a harmonia. Existe um inconsciente coletivo, Freud não usa, e também eu não acho que é inconsciente, existe um coletivo que fala que estamos na harmonia, que tem que ter uma harmonia, e aí a pessoa fica à espera dessa harmonia que nunca chega, e Lacan pensa bem diferente. Ele fala que nós temos uma desarmonia, que somos radicalmente diferentes, e que, assim, de novo, não é? Assim, temos muitas semelhanças, mas temos pontos de diferenças, de unidade, de coisas que só a gente está passando, sentindo, e que se a gente fica com a sensação, nossa, todo mundo está em harmonia, mas eu não. A gente fica se sentindo, e como é aquilo que eu já falei também, como o outro tem que entender a gente por telepatia, de uma forma mágica, e não é assim. Nós precisamos falar com todas as palavras, colocar os pingos nos is, nos colocar. E curta o canal, dê o seu like para que mais pessoas possam ter acesso. Eu sinto como analista que muitas e muitas pessoas brigam por causa disso, tem um desentendimento, acho que ficam desesperadas, acho que nunca vão ser entendidas. E um dos pontos, logicamente, é fazer análise, tratar, pensar, assim, porque a associação livre faz a gente pensar de várias formas, vários assuntos, e aí a gente concatena as ideias, raciocina, e a gente pensa uma melhor forma de falar, como falar e tal. E eu sinto assim, principalmente também assim com criança, não é? Do quanto a gente, mas eu já falei várias vezes, tal. E Lacan fala, e aí vamos para o terceiro ponto, sobre o ato. Existem as palavras e quanto mais a gente usar as palavras, melhor. Mas existe um momento que a gente precisa usar um ato, e esse ato é assim, como antes e depois. Se não está funcionando com uma criança, precisa ter uma consequência, precisa ter uma interferência ali, porque
não vai, não faz isso, não sobe em cima da mesa, não sobe em cima da mesa, não sobe. Gente, assim, precisa ter um ato, precisa ter um posicionamento, não vai ter consequências se você ficar fazendo isso. E mesmo eu acho que para minhas filhas, eu sinto que ajudou muito essa questão de deixar num cantinho, pensar, refletir. Por quê? Porque elas é que uma ficava mais e tal, ó, aí é o inconsciente, não é? Assim, nessa questão do ato falho, eu pensei nas duas, mas veio uma. Por quê? Porque uma ficava mais de castigo, mas só para falar assim o quanto a verdade, esse que é o ponto do Lacan, assim, a verdade fala na nossa linguagem, e o quanto assim, sei lá, se eu estava preparada para falar das duas, vem do meu inconsciente assim, não, mas é que uma ficava mais. E o quanto Lacan fala e que o nosso inconsciente ele fala ali e sem a gente se dar conta, sem a gente perceber, e muitas vezes, se a gente não está antenado, isso pode dar muitas brigas, porque nisso a gente pode pôr uma intenção, outra que está no nosso inconsciente, mas a gente não percebeu. Então o outro fala assim, mas você fala brava, você fala irritada, e aí isso vai aumentando. E o que eu sinto é isso, que muitas vezes passou a ter um pudor, assim, nossa, não pode falar em castigo, não pode falar e tal. E logicamente a gente vem de uma civilização que tinha muita violência, palmatória. Eu lia livros em que tinha palmatória, que tinha ajoelhar no milho, e mesmo, então, assim, e essa violência vem seguindo, a gente tem que tirar a violência, mas ter consequência, ter um ato que seja um castigo, um momento de pensar, e eu sentia com a minha filha essa questão, assim, de ser afastada da brincadeira e ela ter que abrir mão de uma situação em que ela estava, de uma coisa para respeitar o outro, para valorizar, para não ficar batendo. Então, logicamente, com adulto, eu também sinto assim que muitas pessoas, mas eu falei. Então, agora precisa ter uma consequência e a gente tem que pensar, não com adulto não é castigo, mas nessa sensação assim de consequência. Ó, a partir de hoje, a partir daquele momento, eu não vou mais lavar a louça, eu vou deixar a louça para você também lavar, porque se a pessoa fala, reclama e sempre fala, sempre faz, né? Sempre tá lá a louça limpa. Por que que o outro vai lavar? Por que que o outro entende? Então, tem que ter algumas consequências. E quando tem consequência, a própria pessoa fala, mas eu não quero fazer isso, mas para mim eu acho ruim ali, que fica sujo, num tempo e tal. Mas a gente sabe, se a gente não fizer um esforço, se a gente não tiver um preço a pagar, se a gente não fizer algo que mobilize, e mesmo muitos falam aqui assim de, você parar meses, anos, e eu discuto, e chega um momento assim, saia de casa, eu não sei, assim, tem que fazer alguma coisa para que o outro sinta a falta, para que o outro veja. Coisas vão acontecer, haverá consequências se essa atitude que está sendo discutida e só repete, não avança. Então, este é o ponto da comunicação. Ele não é simples para ninguém, não adianta ficar chorando, reclamando que não é e pensando que com o outro seria mais fácil, não seria. É trabalhosa mesmo, precisa se posicionar, chamar, falar e às vezes não basta, precisa realmente de um ato, de um posicionamento. E esse ato nem sempre é confortável, é fácil. E para haver mudanças, precisa pagar um preço, precisa ter um esforço. Como analista, eu vejo muitas mudanças. E principalmente se a gente usa de uma tática e de uma estratégia, porque senão eu fiz uma coisa, mas não tem nada a ver com a situação, não pode não atingir, pode a pessoa nem perceber, e aí não adianta, precisa ter um raciocínio, uma lógica, uma intenção ali para que haja verdadeiras mudanças. Então, vocês conseguindo, curtam o canal, escrevam, deixem perguntas, vamos deixar Freud e Lacan mais acessível.